Arqueólogos egípcios revelaram imagens de um corredor misterioso de 9 metros. Autoridades de antiguidades não têm certeza sobre qual era o propósito do corredor. Sempre pensei que a câmara de sepultamento do rei Khufu ainda não foi descoberta e acredito que há uma grande possibilidade de que o túnel esteja protegendo algo. Apesar de ser uma das estruturas antigas mais estudadas e conhecidas do mundo, a Grande Pirâmide de Gizé ainda é um mistério. Existem muitas perguntas não respondidas sobre sua construção e propósito. Um dos maiores mistérios envolvendo a Grande Pirâmide é como ela foi construída. Estima-se que a pirâmide foi construída ao longo de um período de 20 anos usando mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, sem o uso de tecnologia moderna. Existem várias teorias sobre como a construção foi realizada, mas nenhuma evidência conclusiva. O propósito da Grande Pirâmide também é um mistério. Embora seja amplamente aceito que tenha sido um túmulo para o faraó Khufu, não há evidências diretas para apoiar essa afirmação. Existem também várias teorias de que a pirâmide tinha um propósito religioso, astronômico ou até mesmo extraterrestre, mas, novamente, nenhuma evidência conclusiva. Acredita-se que a Grande Pirâmide esteja alinhada com o ponto cardeal da bússola e muitas de suas medidas e proporções foram encontradas como altamente precisas. No entanto, o significado dessas medidas e seu propósito também permanecem um mistério. Apesar de inúmeras expedições e estudos, ainda há muitos mistérios em torno das câmaras internas da Grande Pirâmide. Algumas das perguntas mais intrigantes incluem o propósito dos dutos de ar, a localização exata da câmara de sepultamento e o significado dos vários símbolos e marcações encontradas dentro. Em resumo, o mistério duradouro e a grandiosidade da Grande Pirâmide continuam a cativar pessoas de todo o mundo. Recentemente, houve uma descoberta fenomenal de algo desconhecido que mudará tudo. Bem-vindo ao Curiosidades Espaciais, é hora de explorar. Arqueólogos egípcios recentemente revelaram a descoberta de uma câmara previamente desconhecida dentro da Grande Pirâmide do Egito. Utilizando tecnologia avançada de raios cósmicos, a câmara recentemente encontrada, medindo 9 metros de comprimento e 2 metros de largura, situada acima da entrada principal da Grande Pirâmide, acrescenta uma nova dimensão aos mistérios da estrutura enigmática. A descoberta desta câmara oculta foi facilitada pelo projeto Scan Pyramids, um empreendimento científico iniciado em 2015 sob os auspícios do Ministério das Antiguidades do Egito. Utilizando uma gama de tecnologias de digitalização de ponta, incluindo moons radiográficos, termografia infravermelha e fotogrametria, o projeto gerou imagens 3D do interior da pirâmide sem causar qualquer perturbação estrutural. Christian Gross, um professor especializado em testes não destrutivos na Universidade Técnica de Munique e líder do projeto, mencionou a identificação de 2 grandes blocos de calcário dentro dos limites da câmara, mas o conteúdo atrás desses blocos permanece não revelado. Apesar de empregar técnicas avançadas de digitalização, o propósito original da câmara continua elusivo. Embora a descoberta da câmara oculta dentro da Grande Pirâmide seja sem dúvida um desenvolvimento emocionante, ela representa apenas uma parte do quebra-cabeça maior. No entanto, com a ajuda de tecnologia avançada e o surgimento da inteligência artificial, desvendar alguns de seus segredos e alcançar uma compreensão mais profunda desta maravilha antiga pode se tornar alcançável. Mentes inquisitivas há muito tempo ponderam sobre os mistérios das pirâmides, incluindo sua construção, construtores, propósito e influências externas potenciais. A busca por respostas continua, transcendendo o tempo e cativando gerações. Junte-se a nós em uma jornada para descobrir os segredos contidos nessas estruturas monumentais, uma busca que intrigou até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla. Junto com as usinas elétricas, o sistema elétrico convencional que gera receita entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era apenas diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Maroni e muitos outros eram meros peões nas mãos de algo muito poderoso, mas esse tópico é para outro dia e prometemos que trabalharemos nele em breve. Por enquanto, vamos voltar para Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Kelps, o faraó egípcio da 4ª dinastia que governou há 4.500 anos. Por que, então, não tem as características de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte mural elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá.
No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei uma vez continha a múmia de Kelps, que foi posteriormente saqueada por ladrões de túmulos. Você quer me dizer que uma arquitetura fascinante, que ainda intriga especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo? Certamente algo assim, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. O tamanho das pirâmides está alinhado com tamanha precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualar. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Enquanto essas rochas são abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 500 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide era uma vez coberto de calcário branco brilhante, polido e suavizado, e ajustado tão firmemente que parecia uma enorme peça de joalheria. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me surpreende. Agora, ouça isso, um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias porque tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Aperte quartzo e você pode fazer eletricidade fluir através deles. E adivina? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma tremenda quantidade de eletricidade. No documentário da Netflix de 2016, O Código da Pirâmide, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios iam à Grande Pirâmide para obter energia mais saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a árdua escalada ao topo da Grande Pirâmide envolvem pequenas, mas perceptíveis mudanças de energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até casos de choque elétrico. Escalar até o topo da Grande Pirâmide é legal agora, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Seamon chegou ao cume plano. Ao alcançar o topo, um de seus guias comentou que, quando ele levantou a mão com o dedo estendido, seus ouvidos captaram um ruído agudo. Pouco depois, o inventor foi matar sua sede com um gole de vinho em celebração e recebeu um choque elétrico quando seus lábios tocaram a garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia criadas para conduzir energia ou alterar frequências sobre grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, por isso os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais subterrâneos de água. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica. Até a forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que as usinas de pirâmides eram e são possíveis. Ainda assim, permanece uma série de perguntas sem resposta sobre as muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída em cima de um aquífero, com tubos de cobre e hastes de ferro se estendendo até a água. Então, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera ao redor do globo. A pirâmide também é construída em um aquífero, e tubos de cobre e hastes de ferro foram recentemente descobertos lá. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e virtualmente gratuita para todos no planeta. Mas a torre de Tesla foi destruída. Imagine como o mundo teria sido hoje se Tesla tivesse implementado com sucesso. O pouso na Lua poderia ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que onde estamos atualmente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no Curiosidades Espaciais, porque juntos vamos explorar.